E aí, eu queria que você citasse para mim 3 jogadores que te fazem ou te fizeram muita raiva no Corinthians e 3 que te deram muita alegria, assim, que você fala, porra, que saudade desse cara, ou hoje ele não representa a gente muito bem. Cara, 3. Coloca os 11 titulares do Corinthians, tirando o Atual, Hugo faz muito. Souza, né? Pô, Uhum. cara, o atual é complicado, assim. Mas Matias De Federico, o De Federico, Nossa, o nossa, novo Messi. meu amigo do céu, que cara bagre. Bruno Mendes, quando resolveu jogar na lateral também, horroroso. Uhum. Nossa. E, pô, cara, do elenco, cara, que me faz raiva, assim, o Romero, que acho que é craque, não é? Mas, assim, daria pra citar muitos ainda, muitos. O Romero, acho que muita gente vai citar ele e muita gente vai discordar, né? Tem bastante gente que gosta do Romero, eu não entendo as razões, mas cada um tem a sua. Cara, Muita gente desgosta dele. assim, Aqui eu mandaram acho Pato, ele Federico e Félix Torres. É uma boa lista Pato, também aí. nossa, Pato também é complicado, mano. Nossa, Pato. Eu acho O que Pato ficou muito marcado pelo pênalti perdido, foi pênalti só que é perdido. um bom jogador. Ele fazia umas partidas muito boas, só que ele fazia 5 assim que ele só se arrastava em campo, né? Uma má vontade de jogar. É Cara, justo pra estar nessa lista. te ser sincero, eu acho que a melhor parte do Pato foi que a gente conseguiu trocar ele pelo Jadson. Então, é verdade. Eu acho que a melhor parte O do pessoal no São Paulo gostou nele, né? Mas a vinda do pessoal Jadson aqui foi gostou. excelente. Pô, o Cara, Jadson foi um achado aí, um cara que veio de um rival, e eu acho que a torcida, de modo geral, gosta bastante dele, né? Jogou muita bola cara, aqui com a gente. jogou muita bola. De verdade. Ok, agora a gente vai para uma pergunta que é clássica aí na internet, né? Tem muitos shorts com essa pergunta, tem alguns programas que fazem também, que é 3 jogadores, e aí especificamente no Corinthians, que são subestimados, no seu ponto de vista, e 3 superestimados. Cara, subestimados. Subestimado acho que é uma pergunta muito difícil de fazer, velho. Nossa, de verdade. Mas que chegou, cara, assim, que ninguém dava nada. O Hugo Souza, eu acredito que, cara, assim, ninguém dava nada, todo mundo lembrava dos vacilos dele pelo Flamengo, assim. Obviamente, até hoje ele não sabe jogar com os pés, isso é claro quando você assiste o jogo. Mas eu não dava nada, assim, pra atuação dele. O cara é absurdo, absurdo o que ele joga. O que ele tem salvado a gente é absurdo. Cara, ele é exatamente aquele goleiro salvador, né? As bolas difíceis, é incrível como ele Verdade. cresce nesse tipo de finalização. De verdade, de verdade. Uh, Lembraram bem aqui, faltou os que mais te deram alegria no Corinthians aqui. legal, os que mais me deram alegria, beleza. Aí você ganha mais um Ronaldo. tempo para pensar nos subestimados aí. Legal, legal. Ronaldo, obviamente, é impossível não citar o Ronaldo. Cara, eu lembro muito da atuação do Liedson, cara, era muito legal ver ele jogar, mano. Teve um jogo que ele jogou com uma chuteira de um. Ele era da Nike, né? Patrocinado pela Nike. Então ele jogou com uma chuteira de um pé, uma chuteira de outro. E ele precisou sair para trocar a chuteira. Eu acho que tinha rasgado. Ele entrou e fez um gol de voleio absurdo, assim. Eu gostava muito de ver o Edson jogar. Bom nome. Bom nome. E, cara, por ser zagueiro, gosto muito do Chicão, cara. Gosto muito do Chicão. O cara me deu muita alegria. Chicão tem espaço em reservado aqui. Puta, que absurdo de zagueiro É o Chicão era, absurdo, velho. mano. E ele marcando o Hazard na final do Mundial, absurdo, cara. Absurdo o que ele fez ali. Foi O doideira. Chicão era tão bom que fez o Paulo André elevar o nível, né? Oi, cara, exatamente isso. Exatamente isso. Puxou. Exatamente isso. São 3 nomes bons, né? Ronaldo, Liedson e Chicão. E Chicão. E Cara, aí, você pode voltar para os subestimados ou falar os superestimados, né? E os subestimados. E fica a seu critério a ordem. o superestimado não é no momento atual, mas o Donelli. O Donelli, assim, teve aquela fase depois que o Carlos Miguel saiu, que o Cássio saiu, ficou o Donelli, assim, a gente precisou de um goleiro. Acho que foi 2 primeiros jogos, assim, a galera, nossa, o Donelli é craque, o Donelli. Pô, daqui a pouco o Donelli vai ser vendido também, a gente vai ficar sem goleiro, vai ter que colocar o Gustavo Henrique de novo no gol. Mas, cara, que absurdo que. Mas o Donelli é O muito bom, pessoal cara. teve uma paciência gigantesca com ele. Eu perdi a paciência logo Nossa. cedo, porque as falhas dele eram, sei lá, esquisitas, né? Não era aquela falha bizarra que acontece com todo mundo, né? Eram umas bolas que parecia que dava e ele não chegava. Eu falei, esse goleiro ainda pra nós Exatamente. não. E o pessoal com uma Exatamente. paciência danada. Não sei de onde o pessoal tira tanta paciência assim, um jogador completo. Exatamente. Exatamente.
Cara, outro superestimado, assim, que eu achei que ia jogar uma bola redonda e pô, era só canela, era o Matias Rojas. Falei, cara, esse cara vai jogar muita bola. Vai jogar muita bola e, meu Deus do céu, assim, É, eu acho absurdo. que a gente viveu nesse período, a gente vive ainda hoje, né, uma carência tão grande de bons jogadores, né, que ele chegou, fez umas partidinhas, o pessoal botou ele lá em cima e demorou para cair na realidade, né? Exatamente. E E aí não depois só ele isso, começou cara. a forçar a saída, aí foi só ladeira Exato, abaixo. exato. E não só isso, eu vejo que a gente tem uma carência tão grande de craque hoje no Corinthians que a gente entende que qualquer jogador assim gringo vai vingar e vai ser pô, o Ronaldo assim que a gente precisa, o salvador da pátria, o Garro, sabe? Tipo, o Garro hoje em dia, cara, é absurdo assim. Ele chegou, não conhecia o jogador, não sei onde os caras encontraram o Garro. Assim, então é um cara que foi subestimado no começo, pelo menos por mim assim. E, cara, assim, eu não fazia ideia de onde os caras encontraram o Garro e, cara, joga muita bola. Assim Muita como o bola. Carrilho, né? O Carrilho também é um cara que, assim, eu acompanhei pouco do futebol dele, mas, assim, ele joga muita bola também, o Carrilho. Nossa, são os dois que são... No começo, né, Não, e pelo menos... o Garro caiu como uma luva, né? Porque foi bem nessa parte aí do Rojas forçando para ir embora e Aí, tal. E ele tinha feito realmente umas partidas boas. Eu falei, pô, a gente vai ficar sem meio articulador de novo e tal. uhum. E aí tivemos esse achado aí Grata do, surpresa. do Garro. Grata surpresa. Eu vou trazer outra pergunta aqui dos seus amigos. Ele perguntou assim, 3 jogadores assim que jogaram em outros times que você gostaria de ter visto no Corinthians. Nossa, essa é boa também, cara. Boa. Deixa eu pensar. Pô, legal. De outros times brasileiros ou internacionais mesmo? Porque, assim, Quando não está especificado, fica a a critério, critério da casa. cara, eu até teve uma especulação aí, a galera vai achar que eu sou maluco, mas o Sérgio Ramos, assim, se jogasse no Corinthians ia ser absurdo, Tá doido. absurdo, ia ser absurdo, É, ia ser absurdo. nossa senhora, ele arrumando liga aqui seria demais. Eu gosto de É demais, jogador briguento, assim, crenqueiro, que dá a cara. vida pelo time. Exato, exato. Richard Hughes, eu acho que um nome que, assim, mudaria totalmente o patamar do Corinthians, o Richard Hughes. Muita bola. E E o Pedro, cara, assim, eu acredito que o Pedro ele seria um jogador que faria muita diferença pra gente, assim. Obviamente, agora o Yuri Alberto numa fase boa e tudo mais, mas eu trocaria o Memphis pelo Pedro, cara, facilmente. Eu trocaria o Yuri Alberto pelo Pedro. O Pedro é muito bom Pelo jogador, Pedro. ele tem o Ele é muito problema bom das jogador. lesões aí que atrapalham, mas eu torço que ele resolva, né, essa questão física dele aí, porque é um centroavante que eu acho que cabe na seleção. Com certeza, com certeza. Ele é muito bom tecnicamente, ele se posiciona muito bem, ele bate com as duas. Eu gostaria muito de ter visto ele no Corinthians, né? E eu gosto dele em objetividade, né? O centroavante não tem que Exato, enfeitar muito, né? É limpou, bateu, a exato, bola chegou de primeira, vai do jeito que dá. exatamente, O exatamente. centroavante que precisa ajeitar muito o corpo, precisa ajeitar muita bola, o zagueirão chega adiantando, não dá tempo no futebol Exatamente, atual, né? Ele é muito bom. exatamente, A exatamente. gente vai para uma parte aqui que são 3 categorias, tá? Para você definir o jogador, que é no Corinthians, tá? Porque tem alguns jogadores que jogaram em outros times. E aí você define ele no Corinthians. Se ele foi apenas um destaque no Corinthians, assim, jogou bem, se destacou pelo que fez, mas se ele foi um pouco mais do que isso, você me disse se ele foi craque no Corinthians ou se ele foi absurdo, se ele foi uma lenda. Então eu vou falar o nome do jogador e você define ele entre destaque, craque ou lenda, tá? Beleza. Eu quero começar aqui. A primeira aqui, os 2 primeiros são 2 bons, que são nomes que você citou aqui. O Jadson foi destaque, craque ou lenda? Cara, lenda é muita coisa, mas eu acredito que ele foi um craque. Ele foi Foi um craque craque. no O Corinthians. Foi Chicão, craque. Cara, pra mim, assim, ele foi. Putz, cara, que assim, é muito complicado quando você traz o lance da lenda, porque pode gerar um. Putz, o cara é uma lenda, mas
assim, ele foi muito acima da média, assim, ele foi muito craque, mas não sei se uma lenda do tipo... Mas como a gente tá falando especificamente do Corinthians, você acha que não dá para ele encaixar como uma lenda do Cara, Corinthians? dá, uma lenda É, dá. porque a gente teve muitos zagueiros bons, mas acho que o Chicão alcançou o nível de muitos deles aí, né? Com O certeza, Chicão era monstro com demais. O certeza. Emerson Sheik, Craque, eu craque. não acho que ele é uma lenda, não. E aí o meu nome preferido aqui, Romero, foi destaque, craque ou lenda? Cara, cara, putz, eu acho que... Cara, ele foi um destaque, assim, na primeira passagem dele foi um destaque, mas... Pô. Ok. Carlito Tevez. Nossa, eu acho que ele foi... Eu acho que ele foi um destaque. Não chegou... Ele é muito acima da média também, né? No futebol, mas assim... A nível mundial, né? Mas no Corinthians, Exato, foi curta a passagem dele, né? Mas foi, jogou muita exato, bola. É difícil a classificação, é difícil. exato. Destaque pro Tevez, então. Dentinho. Ó, se tiver algum jogador que você acha que não merece nenhum dos três, aí também fala assim, isso daí não vale nem a pena opinar. Dentinho. Putz, se eu falei que era... É que assim, o Dentinho pra mim não foi nem destaque, assim. Ele pra mim, menos pra Então, mim, né? Foi um beleza. jogador Ele fica comum. fora da classificação aí, Dentinho. Exato. Primeiro fora. Cássio, o goleiro. Cara, eu acho que... E outra coisa, Fiel, Mundial 2012. Ele foi lenda, assim. Até onde ele conseguiu jogar, eu acredito que ele tenha sido lenda, assim, por tudo que ele conquistou no Corinthians e tudo que ele fez, a carreira dele no Corinthians, eu acredito que foi de lenda. Lendária. Sim, apesar do finalzinho da passagem dele ter decepcionado, Exato, né? cara. Todo Exato. título importante que a gente conquistou durante a passagem dele no Corinthians, ele foi fundamental em todas as Ele foi conquistas, né? fundamental, cara. Assim, absurdo, Ok. absurdo. Paulo Guerreiro. Cara, craque. Eu considero Craque. ele um craque. Ok. Danilo, o famoso Zidanilo. Lenda. Você gosta demais. Zidanilo. Gosto muito do Danilo. Douglas 10. O Douglas Cachaça, o Tufão? Cachaço próprio. Cara, eu acredito que ele foi craque, cara. Pelo que ele jogou, eu Craque. acredito que ele foi craque. Ok, e aí pra fechar, Marcelinho Carioca. Lenda. O pé de anjo não tem como. Lendário. E Lendário. agora a gente vai fazer um mano a mano aqui, né? De comparação de jogadores da mesma posição. E aí você diz qual que você prefere entre os dois. Tem alguns aqui mais fácil de escolher, mas tem uns bem difíceis, né? Dida Sim. ou Cássio? Nossa. Acredito que o Cássio, cara, pela identificação que ele teve com o Corinthians e os títulos, o Cássio. Ok. Gil ou Balbuena aí, que jogaram juntos? Nossa, cara. Balbuena, eu gostava muito do Balbuena. Balbuena era animal, né? Fagner ou Alessandro? O Alessandro, aí não tem como. Alessandro. Fábio Santos ou André Santos? Nossa. O tio Chico jogou bola, mas eu acredito que eu vou no André Santos. Boa escolha. Vamos aqui, volantes. Christian ou Gabriel? Christian. Só pelo dedo do meio que ele meteu pra apertar. Se não tivesse feito nada mais, tivesse 2 segundos, já valia muito a pena, né? Exatamente. Ok, aqui tem uma dificílima para você aqui e para quem passar por aqui. Michael ou Camacho? Nossa! Tem que escolher, não pode ficar em cima do muro, não. Se escolheu pro bem, tem que escolher pro mal. Nossa, cara. Eu acho que o Michael, o Camacho era... Nossa! Michael, ok. Tá registrado aí. O Camacho... O Camacho também não dá, cara. O Camacho era... Nossa senhora, muito ruim também. Beleza. Paulinho ou Elias? Puta, cara. Cara, eu acho uma pica de escolher essa daqui também, né? Essa é muito foda. Difícil. Nossa, os dois jogaram muita bola. Os dois foram muito decisivos no Corinthians também. Cara, eu acredito que o Paulinho, beleza. E aí a gente tem Renato Augusto ou Jadson? Nossa, essa é uma pica também.
Eu acho que o Jadson. Assim, Jadson. é muito difícil escolher, cara. Assim, eu gosto muito do Renato Augusto. Se fosse um Renato Augusto pô, E qualquer outro. e Camacho e Michael. Mas assim, essa é muito complicado. Mas eu acho que o Jadson. Jadson. O Jadson. Ok, tem outra bem, pelo menos do meu ponto de vista, né? Às vezes para você é mais fácil. Romero ou Romarinho? O Romarinho, cara. Olha o Romarinho. Mas Essa é também só muito tem boa. isso, né? Isso e 2 gols no Palmeiras. Exato. Mas, pô, só de lembrar já dá um sorriso na cara, cara. É muito bom. Ok. Aí a gente tem Alexandre Patos ou Roger Guedes? Puta, cara. Assim, a passagem do Pato foi muito ruim pelo Corinthians. A do Guedes foi muito boa, mas assim, a forma como ele saiu. Assim, ainda prefiro o Guedes, mas Uhum. tô tentando justificar o injustificável. É, ele tá tentando forçar uma volta aí. Você gostaria que ele Exato. voltasse? Cara, assim, não sei, cara. Te sendo muito sincero, eu acredito que ele agregaria muito ao elenco, mas não sei, cara. Ó, há uns 2, 3 meses atrás, isso foi discussão em um dos grupos de Corinthians aí, e eu fui totalmente contra. Até porque a gente estava vindo ali da sequência boa, final do Paulista. Eu falei, eu acho que ele não cabe no elenco. Eu acho ele bom jogador, mas o elenco estava fechadinho. Eu falei, mano, trazer esse cara é uma laranja podre do É, caramba. Ele é, eu acho ele, também. Mas ele é uma assim, pessoa difícil de conviver, né? Eu falei, não. Só que a gente teve tanto desempenho ruim de lá para cá que eu falei, rapaz, talvez ele caiba aí, porque bom jogador ele é, né? Não é um espetáculo, mas ele é um bom jogador, eu gosto dele. exato. E aí temos outra decisão aqui. A última é Yuri Alberto ou Jô? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Se fosse Yuri Mas, Alberto e Wagner Love, mas acho me que Yuri surpreende, eu Alberto. achei que você escolheria Yuri Alberto nessa. Porque Não, assim, eu ainda escolheria o Yuri Alberto, mas ainda pensaria mais do que pensaria se fosse agora na situação do Jô. O Jô, Aham. complicado. Beleza. Aí agora, foi até pedido aqui no chat, eles foram bem específicos, né, para fazer, tipo, os 11 do século do Corinthians por posição, mas aqui a gente vai fazer os 11 da história. Se você quiser citar algum jogador do passado que você não viu, só viu vídeos antigos ou viu, fica à vontade aí, tá? E aí eu vou dar as posições aqui e você vai escolhendo. Tem algum esquema que você quer que eu monte de preferência? 4-4-2, 4-3-3? Porque aí às vezes o cara quer escolher muitos atacantes ou muito meio campo, aí Cara, pode pode ser uma definir a 4-3. escalação. Pode ser uma 4-3-3. 4-3-3? A clássica. Beleza. Então, um goleiro, Cássio. Cássio. No Um auge, Cássio. lateral direito, Alessandro. Eu vou montar a seleção de 2012 aí. okay. Bom, a próxima pergunta, um zagueiro pela direita, Chicão. um zagueiro pela esquerda, Eu não lembro se ele jogava pela esquerda, mas eu não precisa necessariamente, né? Só legal, para tá. fazer o desenho. Se Legal. quiser, pode ser outro zagueiro aí, mesmo que Eu colocaria o Balbuena no auge, o eu Bueno. colocaria o Nossa, Balbuena. o Bueno, muito monstro, né? Um lateral esquerdo, André Santos. André Santos. E aí vai o meio de campo. Vai fazer um volante só e deixar o time todo exposto e 2 meio armadores, ou vai fazer 2 volantes? Pode ser 2 volantes. Ok, então pode falar aí um volante mais marcador e um volante que sai mais pro jogo, se você quiser definir assim também. O mais marcador, o Ralph. Uhum. E o que sai mais pro jogo, o Paulinho. Mas caberia o Elias também, mas o Paulinho. Cabe muito bem os dois aí, né? É. E aí, ali na frente, para armar para municiar os 3 atacantes aí, quem seria o seu jogador preferido no meio campo? Cara, eu colocaria o. Pô, eu não sei se ele tinha uma característica muito de armador, mas assim, pra meia, eu colocaria o Pé de Anjo. Pé de Mas anjo. eu acredito que. Eu não lembro muito dele armando o jogo e tudo mais. Porque, por exemplo, tem o Douglas também que caberia numa armação. Uhum. Mas aí entre Douglas e Marcelinho, você fica com o Marcelinho. Marcelinho. Beleza. E aí a gente tem um ponta pela direita. Cara, eu posso improvisar o. É que assim, não sei se tem muito improviso, né, o Yuri Alberto. Porque ele joga alguns jogos Ele até já pela jogou ponta. pelos flancos. Exato. Uhum. Pode ser, então, eu colocaria o Yuri Alberto na ponta. Yuri Alberto. Exato.
E E o aí, Ronaldo. pela esquerda, o Ronaldo centroavante. Não, beleza. Centroavante Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, isso. Fenomenal, E ok. Pela esquerda, o Jorge. Não, o Sheik, colocaria o Sheik. Eu ia o Jorge Henrique, mas eu vou de Sheik, cara, muito bom.